Olá, eu sou Ivan Barbosa, gestor do Ártica, e nesse vídeo eu vou falar sobre o método que nós usamos para escolher as ações que nós compramos para os nossos fundos. Cada temporada de mercado apresenta um desafio diferente para quem investe em bolsa. Quando o mercado está em alta, as ações estão subindo, o risco é pagar caro demais, porque as coisas vão dando certo e as pessoas acabam ficando otimistas e colocando esse otimismo nas projeções. Mas acaba sendo um mercado mais clemente, porque se você comprar uma ação mediana de uma empresa meio medíocre, mas tudo está subindo, às vezes você vai junto ali com a tendência geral e ganha dinheiro mesmo assim. Só que não é essa dificuldade que a gente está vivendo hoje. O Brasil está com uma série de problemas, a gente está num ambiente difícil, e as ações brasileiras estão baratas já há bastante tempo. Pouca gente questiona essa afirmação, né, se as ações de fato estão baratas. O discurso mais comum é que as ações estão baratas sim, só que a maioria ainda prefere não comprar por receio do tempo que ainda pode demorar para que a bolsa volte a subir. Nós temos uma visão diferente porque nós não acreditamos que é possível ter esse sinal de que o mercado vai virar. Então a gente prefere aproveitar os preços baixos e manter o capital dos nossos fundos alocados, mesmo esse momento sendo difícil, né, do ponto de vista de macroeconomia. Só que essa decisão de alocar capital agora nem é a coisa mais relevante. É mais relevante fazer uma boa seleção de em quais empresas nós vamos investir. O que leva à questão principal, como é que a gente faz essa seleção? Como é que a gente escolhe o que comprar nas temporadas de baixa? Porque se a gente fosse usar só preço como critério, tem muita coisa atrativa em bolsa. Tem muita coisa muito abaixo do que é o preço médio histórico para aquela empresa. Só que o ambiente macro, que é responsável por todo o pessimismo de mercado atual, gera riscos reais para os negócios no Brasil. Então, nosso desafio é identificar os negócios de alta qualidade, cujas ações caíram junto com o resto da bolsa, mas que a empresa muito provavelmente vai atravessar essa temporada ruim, mantendo seus resultados ou muito bem posicionada para ter resultados excelentes no momento que o mercado retomar. Porque a gente sabe que o mercado é cíclico e em algum momento a economia volta. E não tem uma resposta determinista para como é que a gente escolhe essas melhores oportunidades. Cada investidor desenvolve suas próprias práticas, mesmo que siga uma filosofia de investimentos igual. A gente vê vários fundos fazendo um discurso filosófico muito parecido com o nosso, mas na hora que a gente vai olhar o portfólio, os métodos de operação são bem diferentes. Então eu vou descrever o que são os nossos princípios gerais que guiam o método usado para selecionar as nossas teses de investimento. A primeira etapa é uma etapa de triagem de ideias, porque procurar ação boa para investir é meio que uma atividade de garimpo, você tem que virar muita pedra para achar pouco ouro. Então a gente usa múltiplas fontes de ideias diferentes. Nós fazemos mapeamentos quantitativos, que é o que o mercado chama de screening, que vê empresas por múltiplo, por lucratividade ou qualquer coisa assim. A gente sempre lê jornal, vê se alguma coisa nos chama a atenção, falamos com muita gente de mercado, é comum que as pessoas venham testar ideias de tese ou chamem atenção para alguma coisa que eles estão olhando. Nós monitoramos compras de insiders, que são executivos, conselheiros ou controladores de uma empresa, comprando ações da própria empresa. Tem setores que a gente acompanha ao longo dos anos, e se a gente forma uma opinião que esse setor vai entrar numa temporada boa, a gente pode querer olhar as empresas que estão ali. Enfim, não tem um jeito rápido e fácil de identificar excelentes oportunidades de investimento. É um processo de filtragem. E quando a gente começa a analisar um negócio qualquer, nós sabemos que a chance dele ser aprovado para um investimento no final do dia é muito baixa. Então, existe uma preocupação com a eficiência do trabalho, de rodar bastante análises nessa fase inicial, que passa por descartar muito rápido aquilo que claramente é ruim, ou muito provavelmente é ruim. Então a gente começa a análise buscando grandes problemas. Porque se existir um enorme problema que inviabiliza a tese, nós não precisamos gastar tempo estudando o lado bom do negócio. Essa abordagem traz uma chance de descartar uma oportunidade que, na verdade, é boa, apesar de ser muito pouco evidente. Só que seria muito ineficiente ficar gastando tempo em tudo aquilo que parece ruim para ter certeza que aquilo é ruim mesmo. E o que a gente quer é investir nosso finito tempo estudando o que é mais promissor. Então, existe essa filtragem inicial que é um pouco brusca. E ao mesmo tempo que a gente tem essa preocupação de eficiência, tem um objetivo secundário, que é ampliar o nosso conhecimento sobre empresas e negócios interessantes ao longo dos anos. Então, às vezes a gente encontra uma empresa legal que está um pouquinho cara, ou que tem um problema que nos incomoda, só que parece um problema solúvel. Nesses casos, a gente pode decidir gastar tempo nessa tese, mesmo que seja muito pouco provável que ela vá receber investimento agora. Sob uma ótica,
de nos informarmos e nos tornarmos capazes de agir rápido caso o preço caia ou caso esse problema que a gente enxergou que é pontual seja resolvido no futuro. Então, tem uma dose de subjetividade aí para a gente tomar essa decisão do que a gente quer estudar. Né? A profissão é parte prática e parte acadêmica. O pragmatismo de buscar eficiência no processo de eliminar as teses com baixa probabilidade de serem aprovadas convive com algum tom de anarquia criativa que a gente enxerga como algo necessário para a nossa evolução intelectual, né, ao longo dos anos, para a gente ir estudando mais coisas, ampliando o nosso conhecimento, e para que a gente tenha a chance de encontrar teses de investimento pouco óbvias, que ainda não são visíveis para todo o mercado, que esse é o santo grau do investidor, é o que acaba dando mais dinheiro se você tiver certo e ninguém ainda tiver notado isso. Parece um negócio meio bagunçado para implementar no dia a dia, mas a implementação é fácil. Nós temos um time experiente, então cada pessoa tem liberdade para buscar ideias da maneira que quiser. O objetivo é identificar uma oportunidade com uma hipótese razoável de ser boa. Quando alguém acha que esse critério é atendido, a pessoa traz para a discussão do grupo, em reuniões que nós fazemos semanalmente, e nós selecionamos as teses que parecem mais interessantes para passar para a próxima etapa e aprofundar os estudos. Essa segunda etapa é uma análise intermediária, onde, em primeiro lugar, a gente vai entender, né, vai estudar a dinâmica setorial, como é que funciona o segmento econômico no qual a empresa está inserida. É bom começar por esse ponto e não começar julgando a empresa específica, porque a qualidade da categoria de negócios, né, do segmento econômico, é tão relevante quanto a qualidade da empresa. Até talvez mais, porque geralmente quando uma empresa é medíocre, mas está num segmento muito bom, ela tem resultados financeiros melhores do que uma empresa com gestão excelente, com processos ótimos, mas que está num segmento muito ruim. Então a gente tem uma preocupação de estarmos posicionados em segmentos naturalmente bons, né, que não necessariamente dependem da habilidade dos executivos da empresa em si. Essa análise é, em grande parte, qualitativa, né, uma análise baseada nos fundamentos gerais de microeconomia. O que a gente vai olhar tipicamente? Alguns exemplos. Né? A gente reflete sobre se a demanda atendida por esse segmento é importante para a sociedade e tende a permanecer nesse mesmo patamar ou crescer ao longo do tempo. Quanto mais crítica for a demanda, mais provável que se mantenha ao longo dos anos. Nós buscamos entender um pouco da intensidade da competição, porque se a competição for menos agressiva, é mais fácil que as empresas nesse setor ganhem dinheiro. Queremos entender se essas empresas têm poder de precificação perante os clientes, porque é um fator muito importante que pode proteger, por exemplo, de aumentos de custos, né? A habilidade de repassar os custos que aumentaram para os clientes. Se a empresa tiver pouco poder de barganha, ela pode ficar espremida ali no meio e ter sua rentabilidade corroída em algum momento. Tem negócios que são cíclicos e é importante entender esse ciclo. Alguns são bem marcados e não são tão problemáticos para investir. Alguns são totalmente erráticos e violentos e aí eles podem ser um problema. Tem uma questão de dependência regulatória. Né? Existem setores que podem ser arruinados por uma decisão política e a gente sabe como decisões políticas são difíceis de prever, tanto em quando vai acontecer, como qual que é o formato delas. Enfim, tem uma lista longa de coisas que podem ser pertinentes de avaliar. Mas o que a gente quer, fundamentalmente, é responder duas perguntas. O que faz um negócio ser bom, caso ele seja bom, e o que poderia arruinar esse negócio? Esse é o espírito dessa análise intermediária. E a dificuldade dessa fase é ser eficiente no uso do tempo, porque, em tese, a gente precisa abordar primeiro os fatores que têm alto impacto no negócio e que são fáceis e rápidas de analisar. Só que não tem uma regra prática para identificar quais são esses fatores. O processo de decidir onde começar a olhar é meio heurístico, que é o termo elegante para decisões intuitivas tomadas rapidamente, que acabam aproveitando a base de experiência, de conhecimento que a gente vai acumulando ao longo de centenas de análises de empresas. Mas não tem um caminho lógico, né, metódico de como é que é essa decisão. Essa decisão é intuitiva em grande parte. Mas de alguma maneira funciona. Né? Enfim, uma vez que a gente compreende essa lógica do segmento econômico, aí sim a gente volta a olhar para a empresa e ver se os fundamentos básicos dessa empresa parecem atrativos. Via de regra, nós queremos investir em negócios cronicamente rentáveis, que conseguem sobreviver a crises em boa forma. Claro que a empresa pode sofrer um pouco, mas ela não pode quebrar, não pode sofrer danos permanentes. E que estão em boas posições competitivas no contexto do setor. Se o negócio parecer bom,
nesses aspectos qualitativos, nós seguimos por uma etapa de análise financeira, né, dos números da empresa, para formar uma primeira visão de quanto é que esse negócio deveria valer. Estimar isso direito, né, fazer o processo que a gente chama de valuation de uma empresa, é bem trabalhoso, para você ter uma confiabilidade razoável. Mas ter uma opinião meio grosseira de qual que é a faixa de valor razoável é rápido. E é suficiente para, nessa etapa, a gente entender se tem uma boa chance do preço ser atrativo no final do dia. Então, se a gente olhar para um negócio que está 100 vezes lucro, a gente já sabe que está caro, que a gente não vai comprar. Pode ser a empresa mais maravilhosa do mundo, a gente não vai pagar 100 vezes lucro. Né? Então, já dá para descartar. Mas tem que estar ali na esfera de dúvida para a gente gastar mais tempo investigando. Enfim, a gente pega a compilação dessas análises qualitativas e quantitativas, traz de novo para a discussão de todo o grupo, e aí discute se tem mérito ou não dessa tese avançar para a próxima, na terceira e última etapa, que é uma decisão que tem um certo peso, porque a gente dedica muito tempo nessa última etapa. E o que é o nosso alvo nela? A etapa 2 a gente cria uma visão grosseira, mas geralmente a gente já tem uma clareza grande em qual que é a história de possível sucesso para o negócio. Qual que é o cenário em que a empresa se daria bem, quanto de dinheiro poderia dar se ela se desse bem. O que a gente não sabe é a probabilidade desse ser o cenário que de fato se materializa, porque a gente ainda não fez um estudo muito aprofundado dos riscos. Né? Então, essa fase de aprofundamento tem um foco muito grande em risco, porque existe um viés da gente focar só no cenário que a gente gostaria que acontecesse e ficar buscando argumentos que reforcem esse cenário, que é o chamado confirmation bias, né? Que você só olha o que apoia a sua opinião e não aquilo que é contrário. Isso é super perigoso, porque o que gera uma boa tese, o que forma uma oportunidade boa, não é a possibilidade de sucesso e o quão palpável é esse sucesso. É a improbabilidade de fracasso. Tese boa é aquela empresa que muito dificilmente vai dar errado, não a que tem uma boa chance de dar certo. Chance de dar certo, toda startup tem. Toda startup começa com um belo plano, ou quase toda. Mas mesmo assim a maioria delas falha. Então nós damos muito mais importância para a robustez, né, para a resiliência, baixa chance de falha, do que em quão glorioso pode ser o sucesso. Então a gente gasta um bom tempo mapeando riscos e discutindo riscos. E uma vez que a gente faz esse mapeamento, que talvez seja o ponto mais complexo no processo de análise, né? Você ter uma visão bem formada de quais são os riscos inerentes ao negócio e qual que é o resultado composto, né, de todos esses riscos atuando ao mesmo tempo. Existe uma linha acadêmica que fala que o risco de investir em uma ação pode ser medido pela volatilidade de preço dessa ação no mercado. Nós acreditamos que esse método é completamente simplista e insuficiente, que isso não reflete o risco real. Porque o risco é um negócio que não dá para reduzir em uma medida simples, um número simples. Porque envolve todo o espectro de cenários futuros possíveis em que a empresa se daria mal. Então é uma coisa não só numérica. Tem elementos numéricos quando você vai quantificar o impacto, mas a chance das coisas acontecerem, com certeza não vai pegar olhando só volatilidade de preço de ação. E pela delicadeza desse processo de mapeamento de riscos e pela gravidade de um erro muito grande numa tese de investimento, nessa terceira etapa, a gente abandona aquela preocupação com eficiência de processo. Agora, a preocupação não é mais ser produtivo, é minimizar a chance de erro. E essa mudança de abordagem acaba implicando em certa ineficiência. Tá? A gente faz análises que às vezes são bastante redundantes, às vezes tem 2, 3 pessoas olhando o mesmo ponto, fazendo as mesmas contas para ter certeza que está certo. A gente divaga nos estudos, às vezes alguma coisa nos deixa intrigado ali, parece uma correlação super fraca com o negócio, mas a gente quer ter certeza e gasta um tempo estudando. Nos envolvemos em amplas discussões filosóficas com o time, com coisas muito importantes para o negócio, ou às vezes não, que não parece tão importante, mas a gente quer entender para ter certeza que não vai ter nenhum problema relacionado àquilo. Enfim, essa ineficiência significa que às vezes a gente passa meses e meses estudando uma empresa só, até atingir um nível de conhecimento que nós julgamos adequado para tomar uma decisão. Ou até que a gente chegue à conclusão que a gente não vai atingir esse nível de conhecimento. Existem áreas que são áreas de especialistas, que é muito difícil você de fora entender, e aí eu acho que a atitude correta é reconhecer a nossa ignorância e pular fora, não porque a tese é ruim, mas porque a gente não consegue ter certeza que ela é boa.
Existem áreas que são marcadamente assim. Nos Estados Unidos tem um ecossistema de investimento em moléculas biológicas que podem se transformar em medicamentos no futuro. É um pessoal que investe enquanto ainda estão nas fases iniciais do processo ali de aprovação dos remédios. E esse é um jogo de especialista. A gente já olhou, a gente acha super interessante, a indústria é bacana, mas a gente não tem condições de julgar se uma molécula qualquer, né, vai ou não virar um remédio no futuro. Né? O pessoal que investe nisso geralmente eram ex-pesquisadores que viram investidores nesse setor. Então tem alguns jogos que é melhor ficar fora, que é o dinheiro para outra pessoa ali que é mais especializada naquilo ganhar. Mas enfim, esse processo é um processo de aprofundamento, de nível de informação. E à medida que a gente vai aprofundando, a nossa atenção está sempre voltada para identificar problema. Sempre voltada para tentar desqualificar a tese, nesse espírito que tese boa é tese que a gente não consegue desqualificar bem. E sempre existe risco. Então a gente quer evitar ao máximo deixar algum passar. E a lógica é mais ou menos simples, processual. Você precisa identificar todos os riscos. Uma vez identificados, é feito primeiro um julgamento de quais deles são impactantes, quais podem afetar materialmente o valuation da empresa. E os maiores, a gente faz uma análise da probabilidade de materialização. Se for muito provável de acontecer e o impacto for muito negativo, aí geralmente já mata a tese. Mas existe aquele risco de baixa probabilidade de acontecer, só que o impacto pode ser muito grande, que é um risco um pouco mais delicado de ponderar ali no conjunto da obra, né? Também, em paralelo, é muito crítico para nós avaliar o ambiente competitivo, né? Entender como é que a empresa está posicionada em relação aos seus competidores. O nosso interesse especial é nas vantagens que essa empresa tem em comparação às outras empresas do setor e quanto que essas vantagens são sustentáveis. Que isso é o famoso moat do Warren Buffett. Tá? Quanto maior o moat, mais rentável e mais resiliente, né? Mais permanente tende a ser o negócio, porque ele se defende melhor da competição, né? E se ele atende uma demanda crítica, é ele que vai continuar se beneficiando. E essas empresas em posição competitiva muito favorável acabam tendo uma vida mais fácil em vários aspectos. Atraem os melhores profissionais, porque são muito rentáveis e têm uma reputação ótima. Levantam capital mais barato no mercado. Então, além de ter margens melhores, né, ter mais lucro, ela ainda se alavanca mais barato. Resiste melhor à pressão de preço em negociações com fornecedores e clientes. Enfim, a vida dela é mais fácil. E é exatamente isso que a gente quer, investir em empresas com a vida fácil. A gente não tenta ser herói investindo, a gente não está em busca de um enorme problema a ser resolvido. A gente está em busca de coisas fáceis que já estão funcionando bem e que por qualquer motivo que seja estão baratas no mercado e a gente consegue comprar. Esses pontos que eu falei até então são todos pontos qualitativos. Se a gente chegar à conclusão que o qualitativo é bom, tem a etapa de apurar nosso entendimento de valor, né, que é um negócio trabalhoso. A gente sempre desenvolve modelos financeiros com projeções de fluxo de caixa das empresas. Só que fluxo de caixa é uma coisa que você não consegue calcular com precisão. O cálculo é exato, mas as premissas não. Então, os resultados de fluxo de caixa possíveis são vários. Então, a gente precisa ficar simulando diversos cenários, tentando entender quais são as variáveis que mais afetam o valor do negócio e refinar nosso entendimento sobre qual que é a faixa de variação dessas variáveis. Né? Como é que algumas coisas na economia podem se comportar, alguns fatores específicos da empresa podem se comportar que podem afetar muito o preço. Então, é um processo quantitativo, de certa forma, elaborado, que permite que a gente afunile nossa visão de valor do negócio. Nunca vai ser um ponto. Assim, se a gente fala que uma empresa vale 100, esse 100 é o valor médio que a gente imagina, que a gente simulou, calculou para esse negócio. Mas esse negócio pode valer de 70 a 130 ou qualquer coisa assim. A variação em torno desse ponto médio é relevante também, porque o que a gente precisa saber é qual que é o preço atrativo para nós. E o preço atrativo para nós não é o ponto médio menos X%, que é a maneira que simplificadamente a gente fala sobre margem de segurança. Mas a margem de segurança é qual que é a probabilidade do preço que eu estou pagando hoje ser menor que o valor futuro desse negócio. O que implica em a maior parte das minhas simulações resultarem em um preço maior do que o que eu estou pagando. Em negócios que são muito estáveis, às vezes essa margem de segurança não está tão longe assim. Pode ser que 90 seja um preço ótimo. Se o negócio é mais instável, às vezes eu preciso pagar 60 para estar confortável.
né? Então, o que a gente chama de margem de segurança é a distância entre o preço que a gente julga que nós estamos confortáveis de comprar e o que seria esse ponto médio dessa análise que termina em uma distribuição de probabilidade de valuations futuros. É uma parte que complica mais, não é complicado de entender em si, mas o processo é trabalhoso. Então, via de regra, a gente só completa esse processo de valuation, de fazer essas projeções, esses cálculos todos, quando a gente gosta do qualitativo. Existe uma faixa ali que o qualitativo pode não ser tão bom, mas se o preço for muito atrativo, ainda é um investimento interessante. Mas se tiver um problema muito sério que a gente diagnosticou, não faz sentido ficar gastando dias calculando um monte de coisa. E nesse processo final, né, geralmente toda a equipe acaba se envolvendo na análise, nas discussões da tese, tá? Tanto na parte qualitativa quanto na quantitativa. Esse negócio provavelmente não é necessário de todo mundo se envolver, mas para nós é quase inevitável, porque nós somos entusiastas de estudar bons negócios. Então, quando a gente identifica uma tese muito interessante, todo mundo tem curiosidade de entender, de ir lá ver, de acompanhar. E ainda existe uma motivação extra, reforçada pelo fato de que todos nós temos uma parcela muito grande do nosso patrimônio investido nos fundos. Então, assim, nossa preocupação é muito legítima até por interesse pessoal. Acaba que todo mundo enfim, no final se intromete em todas as teses, né? A gente faz essa análise final muito em conjunto, várias pessoas olhando a mesma coisa, questionando, que apesar de provavelmente ineficiente, mas eu acho que tem o valor de aumentar a assertividade das nossas conclusões. É mais olhos olhando e caçando problemas na coisa, diminui um pouco a chance da gente cometer erros. Bom, terminado esse ciclo de avaliações todo, a gente chega na etapa final, que é de decidir o que fazer com isso. E existem 3 perguntas que nós precisamos responder. A primeira é se a gente gostaria de ter ações dessa empresa no portfólio. A segunda é qual que é o preço máximo que nós estamos dispostos a pagar por ela. E a terceira é qual que é o percentual do portfólio que nós queremos alocar nessa tese. A lógica básica para responder as 2 primeiras perguntas é a mesma aplicável na compra de qualquer coisa, de qualquer produto de consumo. Se você quer comprar ou não, depende de se aquilo que você está olhando atende seus critérios mínimos de qualidade. Se for muito ruim, você não quer. O preço máximo depende da sua visão de quanto equivale aquela qualidade que você avaliou. E, enfim, se estiver no seu preço e na sua qualidade, você vai lá e compra. O que torna a decisão de investimento mais delicada é que avaliar a qualidade e valor de uma empresa é muito mais difícil do que de um bem mais simples. A capital envolvida é muito grande, né? A quantidade de capital envolvida é muito grande, então é uma decisão com impacto relevante. Mas o principal fato de dificuldade é que existem milhares de outros investidores no mercado tentando tomar decisões melhores que a sua. Quando você compra algo em bolsa, tem alguém vendendo e um dos 2 lados está errado. Então, para você ganhar dinheiro ao longo do tempo, você precisa, na média, estar mais certo do que a média de mercado. Então, esse é um ambiente competitivo, essa é a principal dificuldade de investir bem. E por isso, nossa preocupação muito grande em evitar erros. A gente até insere algumas formalidades nessa etapa final para garantir a disciplina das análises. Quando nós terminamos essa fase mais detalhada, a gente faz uma sessão longa de discussões para sabatinar a tese, ficar horas discutindo o negócio. E geralmente nessa etapa todo mundo já conhece a tese, todo mundo já olhou, já leu nota, já discutiu, já fez conta, né? Mas mesmo assim a gente vê valor em reunir a equipe toda e reservar algumas horas para fazer uma revisão geral, passo a passo, né? E tentar ter o máximo de certeza possível que a gente não está deixando de ver nada. Quando a gente termina essa discussão, nós escrevemos um memorando que explica a tese, fala sobre a empresa, aspectos bons, aspectos ruins, né, por que a gente acha que a posição competitiva dela é interessante ou não, nossa visão de preço. Enfim, é um memorando de algumas páginas que sintetiza todo o trabalho feito até então e termina com uma recomendação do que fazer. Esse memorando vai para toda a equipe, todo mundo tem um tempo para refletir, pode fazer críticas, comentários, levantar análises adicionais. Se for necessário, a gente senta outra vez e discute mais um pouco. E por fim, a gente faz uma versão final desse memorando com a decisão definitiva que a gente vai tentar implementar. Não significa que a gente vai investir, porque às vezes a gente aprova a ação, mas ela nunca chega no nosso preço e, enfim, a gente nunca compra. Mas a gente tem adotado essa formalidade de processo para garantir que a coisa é feita nos devidos conformes. E também a prática de fazer essa síntese por escrito do raciocínio, eu acho que melhora muito a qualidade da decisão. Porque escrever é um negócio que potencializa a sua capacidade de raciocínio lógico, da mesma maneira que fazer conta no papel é muito mais fácil que fazer conta de cabeça. Então,
você pensa melhor de um jeito mais organizado e mais complexo escrevendo do que só pensando olhando para o teto. Então a gente acha muito benéfico ter essa prática de escrever as coisas e registrando os processos. E como um bônus, ter a decisão registrada por escrito permite que a gente faça os post-mortems, né, que olhe para trás o que a gente estava pensando 1 ano atrás, 2 anos atrás, confronte isso com a realidade e veja o que a gente acertou, o que a gente errou e assim, idealmente a gente poderia melhorar no processo. É bom ter esse negócio registrado para ser realista no que foi feito lá atrás e tentar ir melhorando ao longo do tempo. A gente acredita que a qualidade final da decisão de investimento depende da qualidade das pessoas envolvidas. É um negócio difícil de fazer, muita gente não tem perfil, então precisa ter boas pessoas envolvidas e precisa ter bons métodos. Nós mantemos um foco muito grande na qualidade da decisão e não do resultado efetivo de cada decisão. Porque existem fatores aleatórios na economia, nos negócios. Então, uma tese muito bem elaborada, racional e prudente, pode dar retorno negativo, porque a empresa deu algum azar, risco pouco provável aconteceu. E pode ser que teses horrorosas, mal feitas e irresponsáveis deem um retorno excelente porque a empresa deu sorte. Mas você não pode derivar a boa prática do resultado, porque senão você pode entender que comprar bilhete na loteria é um bom método de ficar rico porque alguém comprou e ganhou. Então a gente tem que criar o método e acreditar naquilo, pelo resultado que gera ao longo de vários anos. O que a gente tem que olhar é resultados, os retornos em períodos longos, de 5, 10 anos. Aí sim, 10 anos já dá para avaliar se as pessoas e os métodos envolvidos são bons ou ruins, porque enfim, os fatores de sorte vão sumindo, né? Eu acredito que o resultado em períodos longos depende muito mais da habilidade, da disciplina dos investidores do que de sorte. Mas note que o nosso método de seleção é um negócio em essência simples, né? São 3 etapas, as primeiras 2 etapas muito focadas em filtrar rápido as coisas ruins e a última em desenvolver um conhecimento mais amplo possível para a gente ganhar conforto para tomar uma decisão bem fundamentada do que fazer. Ao longo do tempo a gente foi lapidando algumas coisas de dia a dia, algumas práticas, mas não existe grandes mistérios na atividade. Os princípios centrais sempre foram os mesmos. E tem vários objetivos na vida que eu acredito que são plenamente atingíveis através de métodos simples e conhecidos, se executados com grande disciplina. Então a gente gosta de coisas assim, simples que funcionam, e nós damos um foco muito grande para manter nossa disciplina, para conseguir continuar fazendo bons investimentos e entregando um retorno interessante para os nossos investidores. Obrigado e até a próxima.